Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso que você me ouça hoje, sem interromper a nossa programação. É preciso que você ouça a voz de um profeta. A Bíblia diz que quando você crê em Deus, você está seguro. Quando você crê num profeta, você prospera. E prospera em todas as áreas da vida, seja ela emocional, espiritual, profissional, familiar, o que for. A voz de um profeta te levará sempre à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quantas pessoas neste mundo estão inseguras, têm medo do amanhã, porque nunca deram ouvidos à voz de Deus. Por isso ele disse, você não pode interromper este nosso encontro, por favor. Então, quantas pessoas choram? Muitos se suicidam, outros esboroam as suas famílias, porque não creem em Deus, porque nunca lhes foi mostrada a verdade libertadora do Senhor. E muitas pessoas não prosperam na vida porque a vida não tem sentido. E eu venho hoje lhe propor isto, biblicamente, com exemplo bíblico, a você começar a criar um sentido de vida. Que você tenha um alvo, que você tenha um objetivo, que você pense hoje sim, mas também no amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo da Cristo Vive, eu quero lhe falar sobre este assunto. E por quê? Porque quem não tem um sentido de vida, quem não pensa num projeto de vida, quem não tem um alvo, quem não corre atrás de alguma coisa nesta terra, está absolutamente desconectado das verdades de Deus. Eu me recordo quando, na Segunda Grande Guerra Mundial, muitas pessoas judias foram levadas para os campos de concentração. E diz que houve um percentual muito grande daqueles que foram levados, que simplesmente entraram desmotivados, dizendo que não iam vencer, que iam morrer, que não havia perspectivas, não havia mais sentido de vida. Diz que mais de 95% daqueles que foram levados aos campos de concentração morreram. Porque talvez 5% conseguiu se salvar. Eram esses que tinham um pensamento e um sentido de vida. Eram aqueles que disseram, isto vai passar, eu vou vencer, nós vamos sair daqui, vai acontecer alguma coisa, os aliados vão chegar, eu tenho uma perspectiva sim do amanhã, do meu futuro. Esses sobreviveram e venceram. Ainda há pessoas que estiveram nos campos de concentração após a Segunda Grande Guerra e ainda vivos que testemunham isso. Foram pessoas que se superaram, foram pessoas que tiveram uma fé tão grande, que não permitiram que esse foco fosse desconectado. Isso é tão importante porque isso tem tudo a ver com a vida espiritual. Às vezes a pessoa ouve uma palavra, às vezes a pessoa ouve uma mensagem, ouve um pregador, um profeta e se agarra àquela palavra. Mas vêm as circunstâncias, vêm as adversidades, vêm as vozes malignas, vêm as notícias da televisão, das mídias sociais e a pessoa se desmonta e perde o sentido da vida. E normalmente ela começa a dizer, eu sou um derrotado, eu sou vítima, a sociedade não me ama, minha família me abandonou. Então pare de chorar e de se lamentar, porque eu quero que você tenha sentido de vida. Você vai vencer.
em todas as áreas da sua vida. Isto é uma verdade. Você está ouvindo e olhando e vendo alguém que vive esta verdade. Porque para chegar ao ministério pastoral, há 48 anos atrás, eu venho de um acidente no Exército, quase 2 anos em hospitais militares em Portugal e Angola, sem rumo, até que Jesus chegou à minha vida, até que me foi falada a palavra da verdade, até que conheci a verdade e a verdade me libertou, me rompeu com as amarras da religião católica, que eu era tão fanático. E aquele fanático, quando você é fanático, significa que você não tem verdades na tua vida, porque a Bíblia não tem nada a ver com fanatismo, tem a ver com uma vida que Jesus veio propor, uma vida em abundância. Ele deu a sua vida, ele morreu, ele ressuscitou, ele se fez injustiça para que nós tivéssemos vida, fôssemos justificados, perdoados, lavados e regenerados pelo Espírito Santo do Senhor. É sentido de vida, é saber o que quer do amanhã, é fazer projetos de vida e não permitir que isso seja quebrado na sua vida. Eu estava me lembrando, antes de começar o nosso encontro, quando Paulo escreve aos Gálatas, uma das igrejas que ele fundou, e ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, sois insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Então veja o que se passou com a igreja dos Gálatas. A igreja foi fundada pelo apóstolo São Paulo, a igreja tinha os fundamentos da graça do Senhor, a igreja tinha colocado de lado Moisés, os mandamentos, os 613 mandamentos da lei que ninguém cumpria. Foi Cristo que veio cumpri-los num sacrifício maior. Então, Paulo explicou o que era a graça de Deus, que era o favor imerecido de Deus, que ele mesmo tomou sobre si o castigo, a dor, a condenação, a doença, a enfermidade, encravou na cruz do Calvário para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Isso chama-se a graça de Deus, aquilo que ele conquistou por nós e que nos outorgou gratuitamente, porque a lei apontava o pecado, condenava o pecador, não havia remissão nem redenção. A graça não, a graça levanta, tira da morte o pecador e lhe dá um caminho, lhe dá uma verdade, lhe dá uma vida, lhe dá um objetivo, lhe dá um sentido de vida, porque a graça é a verdade e a verdade é a graça. Então diz que os Gálatas se tornaram insensatos. Por quê? Começaram a dar ouvidos aos da lei, a Pedro, a João, a Tiago, e essa lei, vinda de alguns falsos profetas, começou por uma brecha espiritual a entrar na igreja. Então Paulo disse: ó Gálatas, vocês são insensatos. Por quê? Porque vocês foram fascinados. Quem vos fascinou? A vós outros, antes cujos olhos os Cristo foi exposto como crucificado. Então, Paulo estava dizendo: atenção, eu venho vos trazer a mensagem, eu vos trouxe a mensagem do Cristo crucificado, do Cristo morto, do Cristo ressuscitado, do Cristo que é Senhor, assentado num trono de glória, o Cristo que voltará. E agora vocês deixaram se fascinar. E esta palavra, muitos já me ouviram falar sobre isso, que isto aqui é maravilhoso. Esta palavra fascínio vem do original grego baskainos, quer dizer embruxar ou enfeitiçar. Você sabe que grande parte das pessoas que servem à igreja romana são pessoas que estão enfeitiçadas, elas não conseguem ver que atrás de uma imagem, atrás de um ídolo está um demônio, é um cálice dos demônios. Então estão enfeitiçados, estão bascainos, estão embruxados, é o original grego que diz isso, estão embruxados. Então, muita gente protestante, evangélico, também começou pela graça e de repente chega um falso profeta, um falso pregador,
um falso apóstolo, né, e começa a induzir as pessoas a dizer, não, você tem que sacrificar, você tem que jejuar, você tem que fazer vigília, você tem que pagar o preço. Oh, quem somos nós? Cristo sofreu, nós temos que sofrer. E então começa a induzir um fascínio, um bascainos na vida das pessoas, e aquelas pessoas que tinham sentido de vida, que criam no amanhã, criam na vida eterna, criam num Deus vivo e que foram chamados para servir ao reino, começam a quebrar esse sentido e a se voltarem para as obras da lei. Isto é dramático. Isto é uma insensatez. É uma insensatez. Quantas pessoas ouviram? Você tem que se lembrar disso, é que Satanás transforma em anjo de luz, usa falsos apóstolos, e você deve fugir de onde tem um falso apóstolo, um falso profeta, porque ele vai te levar para o fundo do poço. Ele vai te levar para o fundo do poço. Um falso pregador põe uma família na miséria. Uma falsa igreja que não foi levantada pelo Espírito Santo, ela põe, não é apenas uma família, gerações de famílias, gerações que eu conheço, aprisionadas com o óleo, com o sal, estão enfeitiçadas, estão bascainos, estão fascinadas, embruxadas. Deus não diz isso, mas eles fazem. Como é que é possível uma pessoa acreditar que tem que fazer um sacudimento porque tem um demônio? Ela é fiel dizimista, ela está na igreja, mas mesmo assim dizem que ela tem uma possessão. Quando nós somos propriedade exclusiva de Deus, Deus me livre que um cristão que segue o meu apostolado pudesse, no frigir dos ovos, dizer, não, agora eu vou me batizar porque a minha vida está dando errado, que eu ainda não passei pelas águas. Então, e o que Cristo fez com o seu sacrifício? E o sangue derramado da cruz? E ele que tomou sobre si o castigo, a dor, por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. Diz Hebreus 10, 14, aqueles estão sendo santificados. Então há um perigo, atenção, perigo urgente. Há muitas pessoas que começaram a vida espiritual bem, entre elas, muitas estiveram conosco, e por uma comodidade, às vezes que é mais perto de casa, isto e aquilo, as pessoas deixaram-se enfeitiçar por falsos apóstolos, por falsos obreiros, que Pedro chamou até de cães, porque é uma expressão muito indigna, porque o cachorro para o judeu era um animal imundo, arrastando atrás de si os discípulos de Jesus, levando-as a uma vida enfeitiçada, fazendo com que as pessoas comecem novamente a fazer as obras da lei, a praticar os batismos, os vigílias, os jejuns, os ritos, as cerimônias. Porque se um demônio está na tua vida e sai, ele volta com 7 espíritos piores. Então a maioria dos crentes aqui na Europa, em Portugal, acham que tem 7 demônios piores do que aquele que saiu, quando alguém gritou para elas. Em nome de Jesus, tá? Vai vir 7. Olha, a Bíblia diz isto em Mateus, isto acontecerá a essa geração perversa. Nós não somos geração perversa, nós somos geração falsa, nós somos a geração que tem um sentido, tem um reino, tem um Senhor, tem um rei, tem a igreja, mesmo interativamente. Ainda estamos numa igreja interativa. Portugal, Europa, com a rede do nosso ministério e a sede internacional, que chega a tantos países da África, as antigas colônias, nós estamos mostrando o caminho. Você sabe, há muita gente que é salva, não sabe ainda que é salva, e ela tem uma amarra, não tem sentido de vida. E é preciso que hoje Jesus Cristo te liberte. Conhecerás a verdade te libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É libertar as pessoas, é arrancar as escamas dos olhos, é tirar os véus da religião, da lei. O próprio Paulo disse que Satanás transforma em anjo de luz, e os seus apóstolos, os apóstolos da mentira, os falsos apóstolos, que você tem que fugir dessa gente.
que embruxam as pessoas e fazem às vezes uma família inteira que era feliz começar a viver de forma insensata. A vida espiritual não é insensata, a vida espiritual tem um sentido, a vida espiritual tem um rumo, a vida espiritual tem um caminho, tem uma verdade, tem uma vida. Jesus deu a sua vida por nós por causa disso. Então é urgente que você hoje tome uma decisão, mas que você não se deixe persuadir pela insensatez de homens e de mulheres que enfeitiçam as pessoas, tal qual uma cartomante, uma quiromante, um lançador de búzios africano, enfeitiçam a pessoa e a pessoa já está tão feliz e ela é enfeitiçada, torna-se insensata e perde o sentido de vida. Quem perde o sentido de vida, morre. Era isso que acontecia, infelizmente, aconteceu com milhões de pessoas nos campos de concentração. Eram aqueles que diziam, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, e morriam. E aqueles que lutaram e disseram, não, eu vou vencer, isto vai passar, vão chegar os aliados, em algum momento haverá um milagre, nós temos um Deus que servimos, um Deus vivo, e o Deus vai nos suprir e vai nos libertar desta situação. Todos estes se salvaram e deram testemunho depois. Uma coisa é viver uma vida espiritual com sentido. Paulo diz, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, na verdade foram em vão. Aquele que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pelas obras da lei? Não, foi pela pregação da fé. É a fé vem pelo ouvir a palavra. Pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu vou lhe dizer, fuja da idolatria, fuja dos falsos apóstolos, fuja dos falsos pregadores que tornam a pessoa insensata, porque elas são fascinadoras, embruxadoras, feiticeiras, falsos profetas. Mas graças a Deus que há um povo que não se curvou a Baal, que é da igreja Cristo vive, não se curva a Baal. Um povo que tem sentido de vida, um povo que sabe esperar na vontade de Deus, um povo que diz, não curvarei a cabeça a nada, sou da graça e da graça só para a eternidade. Deus seja louvado. Quem tem sentido de vida sempre será mais que vencedor. Amém? Muito bem. Você ouviu como era urgente? Você ouviu Deus dizer, é urgente, ainda bem que você chegou até o fim. Abraço carinhoso, graça e paz. Nunca mais darás ouvidos a alguém que pode te enfeitiçar. Você está ouvindo e ouviu a voz de Deus. Graça e paz, em nome de Jesus.